Saudação a todos, a todas. É com alegria que nós podemos celebrar o nosso culto a Deus, celebrar o ser igreja. Como é bom a gente poder buscar a palavra de Deus, cantar louvores, nos unir em oração. Quando nós estamos buscando a Deus como igreja, que somos, mesmo separados em nossas casas, nós estamos unidos ao Deus que nos criou e unidos uns aos outros. Porque nós encontramos o Deus que entregou a sua vida, que se fez gente em Jesus Cristo para nos salvar e nos mostrar o que é o amor. E por isso eu saúdo a cada uma de vocês que se encontram nas suas casas. E eu saúdo a vocês com as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4:4, onde ele convida a nos alegrarmos. Alegrem sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que o bondoso Espírito de Deus possa nos guiar nesse culto e encher o nosso coração de alegria. Que o Deus seja conosco. Queremos começar cantando esse hino que todos conhecem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Como eu já disse, é uma alegria nós estarmos unidos como igreja. Ainda que continuamos com culto virtual, lembramos que cada lar, cada casa é uma igreja. Porque a igreja é feita de pessoas. Assim nós celebramos esse nosso culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É com alegria que nós estamos celebrando e celebrando com um auxílio muito gostoso nesse nosso culto virtual. De São Leopoldo, no órgão, vocês estão vendo Verão, o Bernard Sidoff, músico, e na voz nós temos, para nos trazer o canto, o Volmir Jung. É com alegria que nós temos eles hoje. E queremos invocar, junto com eles, o Espírito Santo para estar no meio de nós, cantando Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor, vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor,
sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Queremos trazer diante de Deus também as nossas falhas, os nossos pecados. Então, ali onde que tu estás, na sala, na cozinha, no quarto, vamos curvar nossas cabeças e confessarmos a Deus os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nós nos encontramos na tua presença nesse momento. Com gratidão, nós nos apresentamos diante de ti como tua família. Trazemos, Senhor, conosco tudo o que temos feito, tudo o que temos vivido, tudo o que somos nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E assim também trazemos os nossos erros. Senhor amado, queremos assim confessar as nossas faltas, pedir perdão por aquilo que fizemos, ou até porque deixamos de fazer. Pedir perdão porque falhamos contigo, falhamos com o nosso próximo e falhamos com a tua criação que tu nos colocaste para cuidar. Dá-nos, Senhor, o teu Santo Espírito, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, para que possamos encontrar o caminho que nos leva às tuas moradas de vida. Assim, Pai, entregamos em tuas mãos o que somos e entregamos a nós mesmos como sacrifício vivo e santo e te pedimos perdão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Na primeira carta aos Tessalonicenses, nos é dito assim: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Da cruz, por seu sangue, Cristo nos limpa e nos lava de toda impureza e de todo o pecado. Assim a Igreja anuncia, por Cristo Jesus, o pleno perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo ainda sente as dores da pandemia, as dores de uma economia falida, as dores de multidões que passam fome, as dores da pobreza que aumenta. Sofre o nosso país, a nossa sociedade, a nossa cidade, a nossa comunidade, as nossas famílias foram afetadas e são afetadas de uma forma direta ou indireta. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, tudo o que nós podemos fazer é clamar a Deus e pedir: tem piedade de teu povo, Senhor. E Deus ouve o seu povo. Assim, agradecidos a Deus, porque Deus ouve o seu povo em meio à nossa dor, ao nosso choro, queremos cantar: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a alma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou e de todos os temores me livrou. Queremos colocar a nossa oração diante de Deus.
a nossa oração, nos preparando já também para a palavra bíblica e para a pregação. Oremos. Senhor amado, mesmo em nossas casas e em nossos lares, que bom podemos realizar o culto nos lares. Obrigado, Senhor, que podemos nos nutrir com Tua palavra. Obrigado, Senhor, que podemos receber da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, mas principalmente receber do Teu amor, da Tua misericórdia. Orienta-nos, mostra-nos o caminho pelo qual devemos andar e concede-nos o Teu Espírito Santo para abrir os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos ouvidos, mas acima de tudo, abrir o nosso coração, amolecer o nosso coração endurecido. Isso nós te pedimos, bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Amém. Em preparação às leituras, dessa vez eu vou fazer a pregação levando em conta as leituras, já que nós trabalhamos quarta e quinta, bastante Ezequiel, eu quero apontar também nesse culto de como Ezequiel faz eco junto com o Evangelho, com as cartas de Paulo. Então, em preparação disso, queremos cantar Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, na paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala, Senhor, todo o meu ser te ouvirá. Graça e paz a vocês todos da parte daquele que era, que é e que sempre será. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse final de semana, o lecionário ecumênico tem todos os textos muito significativos. O texto do Evangelho é extremamente significativo para esse final de semana. Mateus 18, 15 até 20, Jesus diz: se teu irmão pecar contra você, vai e diga a ele a culpa dele, mas entra com ele sozinho, você e ele. Se ele te ouvir, você conquistou teu irmão. Se ele não te ouvir, leve mais um ou dois com você, de modo que todo o fato possa ser estabelecido com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusa a ouvir a você, diga à igreja. Se ele recusa ouvir até mesmo a igreja, então trate-o como se fosse um gentil. Em verdade eu te digo que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Mais uma vez, digo-lhe que se 2 de vocês na terra concordarem em algo pelo qual orar, meu Pai Celestial concederá. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu lá estou no meio deles.
Bonito esse evangelho, né? Certa vez, um grupo de empresários cristãos convidou um pastor numa mensagem de Natal. Depois de toda aquela dinâmica que você faz, né? Se apresentam, quem diz quem é, qual é a empresa, aquelas dinâmicas todas. O pastor começou a palestra com uma pergunta: o que é que você quer da sua vida? O pastor não esperou a resposta. Ele continuou: você tem família? Você tem uma casa para morar? Você tem uma variedade de alimentos sempre que quiser? Tem roupas diferentes para vestir cada dia? Tem segurança na vida? Você pode sobreviver sem muita dificuldade? Você pode ir para os melhores hospitais quando estiver doente? E os filhos estudam nas melhores escolas privadas? Não falta nada na sua vida. E o pastor continua olhando para aqueles empresários todos. Agora, diz o pastor, para um momento e dá a resposta sincera à minha pergunta. O que cada um de vocês, na sua vida atualmente, considerando todos esses luxos que você desfruta, o que é que tu quer da tua vida? Gente, conta esse meu amigo pastor que deu para ouvir os grilos na sala. Ninguém respondeu. Um silêncio total. E o pastor então repete a pergunta, dizendo aos empresários ali reunidos que eles poderiam responder o que eles quisessem. O que parecia ser tolo, pode ser, sei lá, eles podiam dizer. Após um silêncio significativo, começou um burburinho e parece que todos juntos a uma só voz disseram: nós queremos ser felizes em nossas vidas. Esse pastor, meu amigo, disse que foi um choque para ele. Porque todos eles eram empresários de altas empresas, grandes empresas. E apesar de toda a riqueza material que possuíam, eles queriam a mesma coisa que o pobre que mora na favela. Uma riqueza emocional que lhes desse tranquilidade na vida. Queridos amigos, queridos irmãos, prezada comunidade, olhem ao redor. Olhem ao redor onde vocês estão. Eu estou aqui na sala de casa. Pensem bem. Temos abrigo, temos comida, temos roupa, temos uma casa, temos família, mas nem sempre estamos felizes. Por quê? Por quê? Bom, gente, coisas materiais não nos fazem felizes. Somente a paz que vem de Deus e a alegria que vem de Deus podem nos dar a verdadeira felicidade. Mas como alcançar isso? Como ter felicidade? Vejam bem, apesar da pandemia Covid-19, bonito nome, né? Temos um motivo para estarmos calmos, felizes em nossas vidas. E a gente precisa de alguns conselhos para a felicidade. Por isso, os textos bíblicos querem falar em dois temas: reconciliação e oração. Reconciliação, oração, vigilância. Reconciliação, oração, vigilância estão interrelacionadas. Reconciliação, oração estão interligados, caminham juntos, não tem como separar. Então vamos refletir como é que isso está interligado e entrelaçado. Primeiro, a reconciliação. O que é reconciliação? Nós estamos falando de pandemia e pensando no novo jeito de ser igreja,
para quando a pandemia terminar. Então, reconciliação e oração são importantes para nós. Nós estamos pensando nas nossas famílias. Reconciliação, oração são importantes para nós. Temos eleição, reconciliação, oração. Reconciliação, gente, é reunião, reunificação, união. Reconciliação é não alienação. É ao contrário, quase. Mas reconciliação, nos reunimos, nos reconciliamos com o quê? Precisamos nos reconciliar com o quê? Sabe, o bonito dessas perguntas que a pandemia acabou nos trazendo e que vem para nós a partir dos textos, se referem a ti e a mim, se referem à criação de Deus e se referem ao que essencialmente nós somos, humanos. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, sabe, agora que nós estamos sem comunidade, sem culto presencial, nós temos que nos dar conta que quando, para nós nos reunirmos de novo, nós precisamos de reconciliação. Precisamos redescobrir as pessoas. Redescobrir as pessoas da comunidade, as pessoas do município, por meio da reconciliação. Para nos reunirmos, termos uma reunião verdadeira, como comunidade e como sociedade, pensando nas eleições, nós precisamos de uma verdadeira reconciliação. Porque criamos tanta polarização nos últimos anos. Sabe, nós podemos salvar as nossas vidas, e aí vem a partir de Ezequiel, quando nós nos tornamos mensageiros da reconciliação que Deus quer e que Deus tem para o nosso mundo. Podemos salvar as nossas vidas unindo-nos uns aos outros e descobrindo a nossa interdependência uns com os outros e com a criação de Deus. Nos reunindo uns com os outros, nos reunindo com a natureza, com a criação de Deus, conforme o profeta Ezequiel nos traz para nós. E aqui que eu quero ler o texto, que é o texto da pregação, que nós trabalhamos já quarta e quinta. Ezequiel 33, versos 7 até 11. Ora, a ti, filho do homem, eu te coloquei como atalaia para a casa de Israel. Assim, quando ouvires uma palavra da minha boca, há de avisá-los de minha parte. Quando eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente hás de morrer, e tu não o desviares do seu caminho ímpio, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade, mas o seu sangue o requererei de ti. Por outra parte, se procurares desviar o ímpio do seu caminho para que se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá por sua iniquidade, mas tu serás salvo na tua vida. Tu, filho do homem, diz à casa de Israel: vós afirmais as nossas transgressões, os nossos pecados pesam sobre nós. Por eles estamos perecendo. Como poderemos viver? Diz-lhes então: por minha vida, oráculo do Senhor, certamente não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes na sua conversão, em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, você, eu, a igreja, o povo de Deus, nós somos chamados por Deus com o mesmo propósito nesse mundo: salvar as nossas vidas, mas também salvar as vidas das outras pessoas e preservar a criação de Deus.
comecei com o Evangelho porque Jesus fala de reconciliação. E Jesus fala de 3 tipos de reconciliação no seu Evangelho: a reconciliação individual, a reconciliação familiar e a reconciliação na sociedade. Sabe, vamos parar para pensar. Analisem bem. Sabe, na nossa sociedade, na nossa comunidade, existem problemas pessoais e individuais. E muitas vezes nesses problemas pessoais e individuais estão envolvidas 2, 3 ou até mais pessoas que se reúnem silenciosamente para falar de suas diferenças e se reconciliar. Quando as pessoas fazem isso, elas se reconciliam e resolvem os seus problemas. Mas se a gente não consegue resolver os problemas juntos, muitas vezes a gente envolve a família. E a família? A família então resolve o seu problema entre eles. Mas às vezes a família quebra. E se a família não consegue resolver, o problema acaba afetando toda a sociedade. Eu convivi com os índios guaranis lá em Estrela Velha. E um problema de um indivíduo sempre era um problema familiar. E que acabava sendo um problema da aldeia toda. Sabe, a comunidade, a aldeia, a sociedade precisa também olhar pelos problemas individuais e familiares. Então, se a comunidade ou se a sociedade não consegue resolver o problema, aí a coisa fica complicada. Então, deixa eu pegar detalhadamente cada uma das questões. Primeiro, reconciliação individual. Sabe, a reconciliação individual, ela tem 2 dimensões. A reconciliação para com Deus e a reconciliação para com o outro e consigo mesmo. Sabe, nós somos pecadores. Estamos despedaçados, somos fracos, nós cometemos erros. E quando a gente erra, a gente se sente culpado. A gente lamenta. Só que é difícil pedir perdão, né? Eu não sei o que é mais difícil, pedir perdão ou perdoar. Então, precisamos de ajuda quando percebemos que somos pecadores, quebrantados e fracos. E quem vai nos ajudar? Olha, para começo de conversa, eu acho que só Deus pode nos ajudar em muitas coisas de reconciliação. Sabe, porque a gente se sente culpado porque a gente pecou. A gente se arrepende porque quebramos o nosso relacionamento com Deus, quebramos o nosso relacionamento com o nosso próximo, quebramos o nosso relacionamento com a natureza, a casa comum. Como temos erros, gente? Porque todos nós somos fracos. Mas será que a gente está pronto para buscar a reconciliação? Buscar a reconciliação com o nosso próximo, buscar a reconciliação com Deus, buscar a reconciliação com a natureza? Buscar a reconciliação com o outro? A gente tem orgulho, tem ego, a gente é carregado em ciúme, a gente não quer se inferiorizar, a gente se sente forte contra os fracos, porque o fraco a gente controla, a gente utiliza. E aí tem atrito para buscar essa reconciliação. Estamos prontos para nos reconciliar com o outro? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa buscar a reconciliação, começando a buscar a reconciliação com Deus. Mas não tem como nos reconciliarmos com Deus sem buscarmos a reconciliação com o nosso próximo. A segunda questão é a reconciliação na nossa família, né? Qual é a família que não tem problema?
Família é tudo igual, só muda endereço, gente. Sabe, família é um importante sistema, um mecanismo social. Cada família, nós estamos descobrindo agora na pandemia, cada família é uma igreja doméstica. E se a família entra em colapso, a sociedade toda desmorona. Gente, eu não estou defendendo família tradicional. Família é um grupo que convive debaixo do mesmo teto. Quando vivíamos nas repúblicas, em São Leopoldo, na Faculdade de Teologia, nós dizíamos que aquele grupo de rapazes ou moças era uma família. Sabe, família, pensando na nossa família de sangue, a família mais próxima, a família é o que nos ensinou valores. Eu aprendi sobre fé com meu pai e a minha mãe. O meu pai, que nos pegava de noite depois de tirar leite, cansado, e nos reunia em volta do fogão a lenha para ler da Bíblia para crianças da Ana de Vries, ler as histórias de fé. Só que temos tempo para as nossas famílias? Pense bem. É interessante, né? A gente está muito ocupado com muitas coisas. Somos como uma máquina que funciona sem parar, de manhã até de noite. Nós temos tempo com a família, mas será que é tempo de qualidade? Sabe, a gente corre atrás das coisas. Sabe, tem uma história que me contaram de um senhor, de uma pessoa, que trabalhou no exterior, trabalhou no Japão, por 20 anos. Ele foi trabalhar no Japão logo depois do seu casamento, porque ele precisava conquistar ou alcançar um dinheiro bom para sua família. Ele foi para o Japão e ele não viu o nascimento do seu primeiro filho. A passagem era muito cara, ele voltava para casa uma vez a cada 4, 5 anos. Ele também teve um segundo filho. Ele trabalhava dia e noite para sustentar, para manter e para alcançar recursos para sua família. Ele queria dar para sua família todos os luxos possíveis. Construiu uma bela casa, tinha um carro ótimo, tinha depósitos fixos no banco. Ele estava feliz, longe da sua família, porque ele pensava que estava fazendo de tudo para sua família. Depois de 20 anos trabalhando fora, ele voltou para casa doente. Ele voltou para casa, mas seus filhos não conheciam ele. Os seus filhos não se importavam com ele, nem conheciam ele como pai. A sua esposa, com quem ele tinha casado, agia com ele como se ele fosse um estranho. Sabe, ele encheu a mesa de comida, ele conseguiu uma casa bonita, um abrigo. A família recebeu tudo, exceto amor. Exceto amor pela esposa, amor pelos filhos. Não havia paz de espírito, não havia paz no coração. Ele estava sozinho, ele estava isolado. E um mês depois que ele tinha chegado, ele morreu. Sabe, fica uma pergunta. O que a gente ganha com tanto trabalho duro? Que benefícios o homem da história teve ficando longe dos seus entes queridos? 20 anos de trabalho duro? 20 anos que ele fez sozinho, isolado da esposa, dos filhos, do que foi o resto da sua vida? A Madre Teresa de Calcutá dizia: pode não haver gente que morra de fome, mas cada vez mais gente morrerá no mundo por falta de amor e solidão. Pensando no confinamento, lockdown,
Confinamento, nós temos que olhar também pela sua bênção disfarçada. O confinamento foi uma luz para muita gente num quarto escuro. Como assim, pastor? Eu vou te dizer. O confinamento fez com que muitas famílias aprendessem a se reunir de novo. Ou aprendessem a dar importância ao estar junto como família, já que estão separados obrigatoriamente agora. Muitas famílias experimentaram amor intimamente, depois de muito tempo. A esposa passou a ter mais tempo para o marido ter mais tempo para a esposa. Os filhos passaram mais tempo com os pais tiveram que aprender a ensinar como os professores na escola. Sabe, a pandemia trouxe um tempo de qualidade com pais e filhos, maridos e esposa. Trouxe momentos significativos de um para com o outro. Reuniu o amor perdido e a intimidade da família. E o pessoal aprendeu a ver de novo a reunião de família como uma bênção. E por isso, a pandemia vai passar. Mas estamos preparados para nos reconciliar com nossas famílias? Estamos prontos para nos reconciliar com nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos avós? Reconciliação na sociedade. A sociedade é um grupo de pessoas que vive e tem uma identidade semelhante. A sociedade de Rio das Antas, ou de Fraiburgo, por exemplo. A comunidade, a igreja, que convive com uma identidade de fé em Jesus Cristo, também é uma comunidade identificada por um jeito de ser. E existem pessoas que estão a cargo da comunidade ou líderes que estão a cargo na sociedade que precisam se reunir para resolver problemas individuais que afetam a sociedade como um todo. Nossas lideranças políticas que precisam resolver os nossos problemas que agora estamos tendo de educação, de saúde, a justiça que precisa resolver problemas legais, assassinato, roubo, violência doméstica, tudo por aí. Sabe, problemas de abuso, problemas de questão de gênero, exploração, olha, a lista vai grande. As lideranças da sociedade, as lideranças da comunidade precisam resolver problemas. Comunidade de Rio das Antas, por exemplo, precisa resolver agora o problema da luz que foi cortada por um ladrão de fios, que levou os fios que ligam a rede elétrica para dentro da igreja. Os lideranças das comunidades que precisam se reunir para decidir como manter os trabalhos funcionando, como angariar fundo para as despesas, assuntos e problemas na comunidade, na igreja, na paróquia. Problemas que podem ser semelhantes de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade, de município para município, mas podem ser diferentes de um lugar para outro, de comunidade para comunidade, de igreja para igreja. Só que a questão que precisa de consulta mais ampla, diálogo aberto, mente aberta, corações abertos, precisam ser carregadas para quando terminar esta pandemia. Sabe, a comunidade vai se reunir de novo. Mas quantos problemas que nós carregamos e que afastaram pessoas da comunidade muito antes da pandemia? Será que não é hora de nós nos reconciliarmos? Pensando nas eleições, na sociedade. Numa sociedade polarizada e dividida em que nós vivemos, será que não é hora de buscarmos reconciliação? Como nos reconciliarmos? Reconciliarmos como comunidade religiosa e nos reconciliarmos como sociedade tão dividida e polarizada.
Estamos prontos para nos reconciliarmos na comunidade ou com a comunidade? Se estamos prontos, como é que faremos isso? A segunda questão, ou a terceira questão que Jesus nos coloca, além da reconciliação, é a oração. E aqui talvez entra como nós começarmos essa reconciliação. Jesus diz: trate aquele que não quer se reconciliar como um gentil. Se a gente não consegue se reconciliar, mesmo com a ajuda da comunidade, da igreja, se a gente não consegue recuperar a paz do espírito perdida, então a gente é gentil. Não é cristão. Ser chamado de gentil era uma punição muito severa entre o povo de Israel. Isso quer dizer, tu não é gente da nossa gente. E no cristianismo valia a mesma coisa. É dizer, eu fui removido da comunidade. Em outros termos, a Igreja Católica usou o termo excomunhão, ou seja, afastado da comunhão. Perder a identidade de comunidade. É quando a gente se sente só e isolado. Então o que nós precisamos? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa de oração. Nós precisamos aprender a orar novamente. Eu disse anteriormente que existem 3 tipos de reconciliação em uma cultura: individual, familiar e social. Como parte da reconciliação da comunidade, as pessoas que querem ser reconciliadas precisam buscar a Deus. E buscar a Deus juntas, na igreja, para orar e reconhecer o encontro. A oração, olha gente, quando 2 pessoas ou mais pessoas oram juntas, é porque elas se sentem juntas. A oração pode nos unir. A oração pode unir pessoas, a oração pode ajudar a reconciliar as pessoas umas com as outras e com Deus. A família que ora unida é uma família unida. A comunidade que se encontra para orar unida, e isso vai acontecer depois da pandemia, é uma comunidade que pode se considerar igreja. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem unidos em meu nome, em oração, eu estou no meio deles. João 17, 21, Jesus diz: todos eles podem ser um na sua oração. Nós só encontramos forças para a reconciliação em Deus. Deus é a nossa força. Ninguém pode salvar mais do que aquele que veio a esta terra para nos salvar. Ninguém pode dar mais forças para a reconciliação com aquele que veio para reconciliar a humanidade com Deus. Cristo é aquele que pode nos salvar, e por isso nós nos dirigimos a Ele em oração. Cristo é aquele que pode nos reconciliar com o Pai e nos tornar parte do Pai e nos fazer um com Ele, o Pai. Jesus confirmou isso, porque depois de cada cura que Ele fazia, Ele dizia: os pecados estão perdoados, e Ele devolvia a pessoa à sociedade. Ele reconciliava a pessoa com a sociedade. Sabe, a gente pode ter um pecado individual, nós podemos ter um pecado familiar, ou a sociedade tem muitos pecados. Jesus reconciliou o mundo inteiro, a humanidade inteira, toda a humanidade, morrendo na cruz. O apóstolo Paulo disse em Romanos 5,8: Deus demonstra o seu amor por nós nisso: enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Sabe, nós podemos resolver muitos problemas em pessoa, em família, em sociedade, quando nós buscamos as forças em Deus para fazer isso. E é por isso que Jesus diz: mais uma vez, eu digo a vocês que se 2
ou 3 na terra concordarem em alguma coisa pelo qual eles devem orar, meu Pai Celeste concederá a vocês. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A nossa intenção de oração sempre deve ser na busca de reconciliação. E a reconciliação acontece quando existe amor a Deus, amor de Deus e amor um para os outros. Vocês não devem nada a ninguém, diz o apóstolo Paulo, exceto amar um ao outro, porque quem ama o outro cumpre toda a lei. A lei, todos os mandamentos. Não cometerás adultério, não matar, não roubar, não cobiçar, por aí fora. Qualquer mandamento que existe se resume numa única frase: amar ao próximo como a si mesmo. Sabe, o amor não faz mal ao próximo. E por isso o amor é o cumprimento da lei. É isso que Jesus quer dizer quando ele disse que veio para cumprir a lei toda, porque Jesus é o amor encarnado. A reconciliação limpa todas as manchas quando nos orienta e quando oramos sincera e intencionalmente em comunidade. O perfume da reconciliação se difunde no e pelo amor de Deus, no amor ao próximo e no amor a si mesmo. Jesus ainda diz: em verdade, digo a vocês que tudo o que ligarem na terra será ligado no céu, e o que perderes na terra se perderá no céu. O que Jesus está querendo dizer é que nós temos que unir amor com Deus, unir amor uns aos outros e unir amor à natureza, a casa comum criada. Sabe, lançar fora o pecado por meio da reconciliação na terra e no céu, desligar o pecado por meio da reconciliação. Temos a paz de Jesus Cristo quando largamos o pecado, ou quando perdemos o pecado no amor de Deus e no amor uns com os outros e no amor com a criação. Dessa forma, gente, reconciliação e oração estão interligadas, entrelaçadas. E entrelaçam o tempo em nossas vidas quando nós oramos a Deus em amor. E desta forma, a gente se torna uma pessoa tranquila e feliz a todo tempo. E tudo o que temos se torna graça e bênção de Deus. Eu rogo a Deus que o amor de Deus traga felicidade a todos que se reconciliam e oram uns com os outros, com suas famílias e pela sociedade. Que a graça de Jesus viva no coração de todos nós. Amém.
Meus irmãos e minhas irmãs, se nós estivéssemos em nossas comunidades, em culto hoje, passaríamos a sexta recolhendo as ofertas. Como nós não temos culto presencial, nós continuamos rogando a todos que deem a sua oferta. A oferta para esse domingo é para ajudar com o trabalho das comunidades e da missão no Sino do Mato Grosso. Comunidade cristã é comunidade agradecida. Ela se alimenta daquilo que Deus fez e faz por ela em Jesus Cristo. Em tudo dai graças, ensina o apóstolo Paulo. Sentimos-nos carregados pelo conjunto da ISLB em diversos aspectos, no passado e no presente. A esse gesto, queremos corresponder com alegria e dedicação. A maioria das comunidades do Sino do Mato Grosso já consegue caminhar com as próprias pernas, dando conta dos seus orçamentos. Outras, como a Paróquia Transamazônica, as comunidades de Santarém, Matupá e Vila Rica, ainda precisam de ajuda. A sua oferta neste culto é essencial para essas comunidades, permitindo a comunhão, a pregação do Evangelho e o testemunho missionário. Agradecemos de antemão pela sua generosidade. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar, praticar a compaixão. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar. Procure o tesoureiro, o presidente, procure a tesoureira, a presidente da comunidade e faça a tua oferta. Faça a tua oferta para ajudar essas comunidades. Que Deus abençoe dádivas e doadores. Eu agradeço imensamente ao Bernard Siedler, que tocou o órgão lá na comunidade de São Leopoldo, e o Volmir Jung, junto com ele, cantando com a sua voz bonita. O Bernard e o Volmir se reuniram quarta noite, especialmente para gravar os hinos para nós, nesse culto. E a gente fica muito agradecido a eles dois. É bonito ver o Bernard Siedler tocando o órgão, e é bonito ouvir a voz do Volmir. Obrigado. E por isso nós vamos cantar junto com eles Quantas Bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Quanto Deus já fez. Queremos orar. Senhor bondoso Deus, querido Pai, nós todos estamos
cansados, angustiados com esse tempo de pandemia que não passa. Dá paciência a teus filhos e filhas e ajuda-nos a esperar com paciência pela vacina. Dá sabedoria e inteligência aos cientistas que estão trabalhando para fazer essa vacina acontecer. Estamos entristecidos, Senhor, com tantos infectados e tantos que morreram com essa doença. Toma em tuas mãos os enlutados, e especialmente te pedimos pela pastora Cici, que perdeu seu marido por essa doença. E fortalece a cada um dos adoentados que já se recuperaram ou que ainda estão em recuperação. Senhor bondoso Deus, te agradecemos pelos que não pegaram a doença. E permite que assim continuem, mas façam com que todos se cuidem. Olha pelos que estão doentes, não da Covid. Olha pela Dona Gerda, olha pela Gertrudes. Senhor bondoso Deus, nesse tempo de parada, muitas preocupações tomam conta de nós. O sustento de nossas comunidades, a manutenção dos trabalhos, as famílias que perderam emprego. Tantas preocupações, Senhor, colocamos em tuas mãos. Ajuda a manutenção de nossas comunidades e paróquias. E que nós possamos todos estar prontos para receber-te. Por Cristo nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção. Sejam alertas e fiquem firmes na fé. Sejam corajosos e fortes. Façam todo o trabalho com amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E que o seu amor esteja com todos vocês. Que nós possamos todos estarmos unidos com Cristo. Assim que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê toda a sua paz. Que te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor e sirvamos ao Senhor com alegria. Que saibamos cantar. Cuida bem, Senhor. Amém. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho,
encontra